Fale para o seu irmão. Pergunta para ele assim: você crê que Deus não mudou? Eu te pergunto isso porque o Espírito Santo, ele é perfeito. E eu costumo falar que eu tenho uma impressão no meu espírito que nesses dias que estamos vivendo, o Espírito Santo, ele está ativando dentro de muitos corações a necessidade de se voltar para termos mais tempo de relacionamento com Ele, para conhecer melhor o coração de Deus. E dentro dessa impressão que eu sinto no meu coração, é que há uma grande necessidade que o nosso coração esteja completamente inclinado aos batimentos do coração do nosso Deus. Bruno, como é que seria isso? É para que nós não vivamos mais de acordo com as nossas próprias vontades, mas sim venhamos permitir que nós venhamos simplesmente viver aquilo que Deus quer que vivamos para esse tempo. E viver de acordo com os batimentos cardíacos do nosso Deus é muito interessante, porque nós deixamos de viver para nós mesmos e partimos de um princípio que, como o apóstolo Paulo ele diz, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas falar e verbalizar é muito fácil, incluir essa fala em uma frase é muito simples. Mas se de fato essa essência de palavras está entrelaçada dentro de nós, para que não vivamos simplesmente por palavras, mas vivamos também por obras, vivemos também por atitudes. E é nesse contexto que a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Atos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso 26 e o verso de número 27. Atos dos Apóstolos 16, verso 26 e 27, que nos diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas na prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Somente até aqui. Estamos diante de uma passagem bíblica que narra o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele, juntamente com Silas, tendo antes recebido o direcionamento do Espírito Santo para que ele descesse para a Macedônia. Mas eu quero lhe contar um pouquinho, de uma forma bem resumida, referente à vida do apóstolo Paulo. Conhecemos bem que ele é da tribo de Benjamim, sua mãe judia, e ele, quando ele nasce com dupla cidadania, ou ele adquire, não me recordo bem. Então ele tinha a cidadania judaica e tinha a cidadania romana. Era uma criança que cresceu sendo ensinado nos preceitos dos homens mais cultos e mais sábios, o Gamaliel. E então o apóstolo Paulo, ele tem uma educação diferenciada. E ele cresce com muito conhecimento teológico, se assim eu posso dizer, com a questão dos preceitos religiosos, dos costumes judaicos, de toda a lei mosaica. Então ele era um homem muito culto. E ele, com todo esse conhecimento, você vai ver bem que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de 9, a qual narra o encontro dele com Cristo, mas indo um pouquinho antes, em Atos 6, quando ele assiste a morte de Estevão. E ele simplesmente assistindo aquele episódio, e Estevão, é bom lembrar que era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus,
O rosto de Estevão refletia a glória do Espírito Santo de Deus. E uma pergunta que entrou dentro do meu coração foi: Saulo de Tarso, bem verdade, vendo aquele ocorrido, vendo Estevão com o rosto brilhando, mas com o coração completamente endurecido para o seu credo religioso, ele não foi sensível em entender que aquele homem estava entregando a sua própria vida por amor ao tal de Jesus Cristo. O impacto do Espírito Santo não foi o suficiente para converter ou para transformar a vida do apóstolo Paulo. Na altura, Saulo de Tarso. Mas só que a história não para aí. Quando Estevão, é o primeiro mártir que a Bíblia nos narra, é apedrejado, as vestimentas ou a capa é posta aos pés do apóstolo Paulo. Na verdade, Saulo de Tarso. Ele observa aquele cenário, ele vê Estevão sendo assassinado. E ele sai dali com o coração endurecido a ponto de pedir cartas para sumos sacerdotes para continuar o massacre contra aqueles que diziam que eram do caminho, que processavam a fé em Jesus Cristo. Ele era obstinado naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava. Mas só que quando ele adquire essas cartas e vai a caminho de Damasco, você vai ver em Atos capítulo 9, quando ele estava indo em caminho de Damasco para pegar pessoas, homens, mulheres, crianças, e aprisioná-las e arrastá-las pela cidade, algo diferente acontece. E não foi o Espírito Santo que apareceu para Paulo, segundo está escrito, o próprio Jesus aparece para esse homem com o coração endurecido e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela luz, e ele perguntando para quem? Quem és tu, Senhor? Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus já ressuscitado, voltou na terra em uma forma simbólica e uma forma teófila, mas o próprio Cristo vem, se apresenta a ele e fala: ei, você não está perseguindo a homens e mulheres naturais, você está me perseguindo. Imediatamente aquele homem, com todo o entendimento, ele cai cego, completamente vulnerável. O que eu aprendo aqui? Que o orgulho, que a prepotência, que a altivez, quando se encontra com Jesus, ela tem que cair por terra. E se existe algum vestígio em nosso coração de qualquer sentimento desse nível, é necessário nós reconhecermos e colocar debaixo dos nossos pés, para que Cristo enxergue que quando nós nos prostramos, nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Porque aonde a prepotência, a vaidade, o orgulho, fica difícil de uma atuação do Espírito Santo, de uma aparição de Jesus. E quando ele cai cego, o homem poderoso, culto, agora precisa ser guiado pelos seus soldados, pelos aqueles que estavam com ele, para dentro da cidade. E ele vai para dentro da cidade de Damasco, talvez com as cartas no bolso, mas sem nenhum tipo de validação para exercer o que tinha documentado. E o texto bíblico vai nos dizer que durante 3 dias ele ora, jejua, e ele tem uma revelação da parte de Deus, que um homem chamado Ananias, se não me falha a memória, iria ao seu encontro. E esse mesmo homem, Deus vai e fala com ele: ó, vai lá, na rua chamada direita, que tem um cabra lá, chamado Saulo, conjecturando com as minhas palavras, que está te esperando. Ananias até tenta argumentar: não vou, Saulo, esse cabra aí é perigoso, ele está matando geral, está afrontando, está levando o pessoal preso, eu não, com outras palavras, não quero ir não. Mas vai, ele foi, obedeceu. Obedecer é sempre prioridade para Deus. Ele indo, quando ele vai se encontrar com Saulo, e quando ele começa a conversar com Saulo,
ele ora por Saulo, e a Bíblia vai nos dizer que as escamas, como se fossem umas escamas que tinham o deixado cego, tamanho resplendor da glória de Cristo, quando assim ele tiver aquele encontro, ela cai no chão. Imediatamente esse Ananias, ele ora por Saulo, e as vistas são restabelecidas. E a narrativa vai nos dizer que quando Saulo se coloca de pé, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Saulo, aqui agora recebendo o Espírito Santo, agora ele começa a pregar nas sinagogas. Mas só que a fala dele era uma fala um pouco não muito aceita para os judeus que ali estavam. E começaram a tramar a morte dele, a ponto de ele ficar nesse contexto e ser levado até Jerusalém, conversar com os discípulos. E o consenso no final de um percurso de quase 3 anos é mandar ele para voltar para a cidade dele lá de Tarso. E ele vai para Tarso. E lá em Tarso ele fica cerca de 9 a 11 anos, mais ou menos, alguns historiadores acreditam. Mas só que depois desse tempo, cerca de 13 a 14 anos, Barnabé é chamado para o ministério missionário. E ele lembra de Saulo. E ele vai lá chamar Saulo. Durante, penso eu, esse homem que recebeu o Espírito Santo de Deus, ficando reservado ou protegido ou preservado por um grande período de tempo, aprendendo com o próprio Cristo, com o próprio Espírito Santo, o conceito real do que é ser cristão, do que é ser a imagem e semelhança de Jesus. E quando Barnabé vai chamar Saulo, e eles iniciam a sua primeira viagem missionária. E na sua primeira viagem missionária, para resumir e remir o tempo, você vai entender. Olha, como disse, logo no início já tramaram matá-lo. E na primeira viagem missionária que ele teve, apedrejaram a ponto de ele quase morrer, de ser arrastado para fora da cidade. Mas ele era um homem bem entendido daquilo que Deus o tinha chamado para fazer. E após ele ser apedrejado, nesse período da primeira viagem, eles colocam ele para fora, ele levanta, volta e fala mais um pouquinho sobre Cristo. E o texto a qual nós lemos narra a história do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui eu quero te chamar a atenção. O texto que lemos diz, e de repente, mas o de repente de quê? O que estava acontecendo nesse cenário a qual você está falando, irmão Bruno? É simples. Quando eles chegam nessa cidade, existia uma jovem que tinha um espírito de adivinha. E por alguns dias, quando Paulo e Silas iam em algum determinado lugar para orar, essa jovem ela gritava: eis ali os homens de Deus, eis ali verdadeiras pessoas que falam do eterno, conjecturando para a minha palavra. E um determinado dia, Paulo ficou chateado com aquilo. E simplesmente ele, penso eu, estende a mão, ou verbaliza com a boca, só fala, e liberta aquela mulher, expulsa aquele espírito de adivinha que existia naquela mulher. Entenda que para que a gente possa expulsar um demônio mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós, é necessário termos uma vida de relacionamento. É impossível, penso eu, na minha pequena ignorância, sermos movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus se vivemos uma vida mediana ou uma vida rasa para com aquilo que Deus já estabeleceu como costume ou doutrina para que nós vivamos. E o que seria, Bruno, uma vida rasa ou uma vida mediana? É simples, é uma vida de um crente que fala que é cheio de Deus, mas perde muito tempo fazendo tantas outras coisas e não consegue orar. É um crente, é o tipo do crente que tem a Bíblia na sua casa, mas faz tanto tempo que não abre, que com certeza está em algum lugar cheia de poeira. Mas isso, só lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde eu morava, que tinha aqui, não tem isso não. Só na minha cidade que tinha isso.
Mas esse tipo de crente, eles pensam que na questão rasa vai andar no sobrenatural. Eu tenho uma notícia para te dar. É muito improvável que isso aconteça. Para que você viva e ande com o Espírito Santo, é necessário uma vida de relacionamento. Sem relacionamento não tem intimidade. Assim é no nosso trato pessoal, conjugal, e com Deus não é diferente. Como é que você tem a coragem de falar que conhece a Deus, se relaciona com Deus, com 15 minutos do seu dia de oração? Como é que você tem coragem e audácia de falar que você se relaciona com Deus, que você nem lê a palavra dEle? E não fique triste, porque eu já fui assim, ignorante. Falar, Deus, quero te conhecer, e orava, e orava, e orava. Era só ler a Bíblia. Porém, eu entendo e aprendo no dia de hoje que não basta ler. Quem inspirou que esse livro, esses 66 livros que é a Bíblia Sagrada, fosse escrito? O Espírito Santo. Então como é que a gente aprende dedicando o nosso tempo de leitura ou de meditação? Pedindo ajuda de quem? Do YouTube, do pastor fulano de tal, do pastor ciclano de tal. Não! É pedindo ajuda ao Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos convence que nós precisamos melhorar. Então o nosso melhor amigo ainda é o Espírito Santo de Deus. E Ele está em nosso meio, extraindo de nosso coração todos os pensamentos, tudo aquilo que esquadrinha dentro de nós. Ele nos conhece. E você vai ver que quando isso acontece, que Ele simplesmente liberta essa jovem, expulsando esse espírito, adivinha dela, gerou um tumulto muito grande naquele lugar. Porque tinham pessoas que tinham aquela jovem como dono dela, e gerava lucro, conforme o espírito de adivinha, assim ministrava sobre a vida dela. Essas pessoas eram rentabilizadas, e gerou um certo tumulto, a ponto de mandar prender Paulo e Silas. Qual é o preço de você ser usado por Deus para levar libertação aos cativos? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Ei, não estou falando de salvação. Salvação é de graça. Obviamente, uma vez conhecido e acessado a graça da salvação, nós decidimos viver de acordo, de respeito e agradar aquele que nos salvou. Nós abandonamos as más práticas e nos colocamos num lugar de nos santificarmos para cada vez mais honrar o nosso Senhor que nos salvou. Mas quando eu falo de unção, de manifestação do Espírito Santo, há um preço a se pagar. Eu não falo preço dinheiro. Eu falo de preço em questão de relacionamento, de tempo, de oração, tempo de adoração, tempo de leitura bíblica, tempo de meditação. Porque é impossível, falo eu quando conheci a minha esposa, é impossível conhecer ela simplesmente tentando adivinhar o que estava na cabeça dela. Eu tinha que puxar um diálogo. E na época, quando eu a conheci, vocês vão dar risada agora, ela não estava grávida, né? Era bem magrinha. E eu vi no rosto dela que faltava ali alguma coisa. Eu acho que ela estava com fome. Então, para me puxar um diálogo, eu falei, eu acho que eu vou oferecer uma coxinha para ela, que ela estava trabalhando na cantina da igreja. E foi ali que começou um diálogo, oferecendo uma coxinha. Bruno, eu vou oferecer uma coxinha para o Espírito Santo. Calma, não é isso que eu quero dizer, irmão. Calma. Mas ali começou um diálogo, gerou uma amizade, gerou relacionamento, gerou tempos. Eu morava em São Paulo na altura, ela morava no estado do Rio de Janeiro, e a gente ficava horas ligando um para o outro. Na época tinha uma promoção de um chip chamado Datim, que era 25 centavos a ligação, e a gente ligava até cair.
De vez em quando o endemoniado entrava na linha e desligava para a gente gastar mais 25 centavos. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que eu gastava meu tempo para conversar, para entender o que ela gostava, entender e tentar me melhorar para ela, para agradar a ela. E com o Espírito Santo não é diferente. Como é que nós vamos conhecê-lo, entender o direcionamento da parte dele para nós, para esse tempo, se nós não conversamos com ele? Se nós o tratamos como mais um. Ele não é mais um, ele é o único que pode mudar a sua história. O tema da mensagem é o de repente de Deus. E o de repente de Deus pode ser agora para você. Mas aonde está o seu coração? Aonde estão as suas prioridades? Porque é necessário, para que haja a manifestação ou a presença de Deus seja total em nossas vidas, é necessário nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Me faz lembrar do primeiro versículo da Bíblia, que quando Deus tudo cria, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a continuidade, e o Espírito Santo passeava, pairava sobre a face do abismo, e estava sem forma e vazia. E o que acontece depois? Aonde não tem forma e está vazio, Deus tem liberdade de criar. Se apresente a Deus sem forma e vazio, porque eu tenho certeza que Ele começará a liberar a palavra para você. Haja luz e haverá luz sobre a sua vida. O que precisa é da parte de Deus. Ele não mudou, é o mesmo, mas nós, cheios de nós mesmos, cheios de nossos entendimentos, não conseguimos mais ter sensibilidade para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. É hora de nós atentarmos para isso e priorizar a presença do Eterno sobre nós, para que o de repente dele aconteça. Voltando a Atos, conforme estávamos falando, após eles expulsarem esse espírito adivinha, eles são açoitados, são presos. Quando fala de açoite, gente, eu não sou dessa nova geração, eu sou da geração que minha mãe não falava muito, e a chinelada pegava no lombo, e eu era um pouquinho assim, penso eu não me considerava, né, muito bagunceiro assim, mas minha mãe considerava que eu era bagunceiro. Então, de vez em quando era cinta do pai, né? Varinha de goiaba, chinelo, mangueira. Rapaz, se eu ficar lembrando, até cabide já rolou já. Minha mãe corrigia com verdade, naquela época lá. Hoje em dia, você levantar a mão para a criança, vou acionar o conselho tutelar, calma lá. Mas o que eu quero dizer é que doía muito. Mesmo pequeno, mas eu sabia que era dor, né, gente? E minha mãe não tinha muita dosagem na hora de bater, não, não sei por que ela ficava chateada, mas ela batia com força. E eu chorava demais. E olhando para o apóstolo Paulo, nessa altura aqui, com Silas, eles levaram umas chicoteadas, apanharam. Mas só que a diferença que eu aprontava, eu merecia, né, aquelas broncadas lá da mãe, né? Mas eles fizeram bem, simplesmente por fazer o bem, eles são tratados como tumultuadores, e para corrigir o tumulto que foi gerado, vamos espancar eles, vamos bater neles, e depois de muito bater, dessa quarentena de açoite, que se assim eu posso dizer, eles vão sendo introduzidos no cárcere inferior. Imagine aqui, imagine no subsolo. Eles foram colocados lá embaixo, presos, amarrados. E quando, depois desse todo esse contexto, quando minha mãe batia, eu esperava meu pai chegar.
Mamãe bateu em mim de novo, pai, não sei porquê. Eu começava a questionar. Sabia por quê, mas ficava reclamando, né, para ser mais sincero. E Paulo e Silas tinham todo o direito, em uma linha racional de entendimento, de reclamar, de questionar, de colocar em queixa para Deus. Deus, ó, é o seguinte, eu não vou mais, né, expulsar demônio de ninguém, porque quando expulso o demônio, olha o que acontece comigo, tadinho de mim. Eles tinham essa opção, mas aqui o texto, quando nós lemos um versículo antes, e eu vou querer ler com vocês, que é no verso de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E os outros presos os escutaram. Eles estavam vivendo um momento de dor, um momento em seu ministério de afronta do adversário, mas eles decidiram. Aqui eu aprendo algo muito interessante. O que nos diverge, ou o que nos diferencia do que somos para Deus, é o que nós decidimos para com Ele. Eles tinham todo o direito talvez de questionar a Deus, a reclamar, mas eles decidem orar. Mas só que para alguém decidir orar, penso eu, que ele tinha o costume de oração. Ele não simplesmente ia decidir orar, vou orar. Ele tinha uma vida de oração. E eu quero trazer uma pergunta para a sua reflexão. Como tem estado a sua vida de oração? Como é que você tem estado perante os momentos que você tem passado, a sua vida de adoração? Será que se nós fôssemos pegos, nós sofrêssemos açoites por falar do amor de Cristo, por manifestar a glória de Deus, qual seria a sua reação? Dentro de um cárcere, aprisionado, você cantaria, oraria ou murmuraria? Aonde está o seu coração? Está o seu Deus. Vivemos em uma sociedade muito acelerada, pensamentos que ultrapassam outros pensamentos. Eu brinco que na minha mente às vezes acontece tanto congestionamento, que é o carro da frente atropelando o carro de trás, e os cavalos que estavam cá, as carroças passaram na frente. Nós vivemos em um momento que nosso cérebro ele fica processando milhares de informações. Mas uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado demais é que qual é o tempo que nós estamos dedicando para Ele? Paulo e Silas, em momentos felizes, eles tinham uma vida de oração e adoração a Deus. E refletiu no dia mau quando chegou. Eu não sei qual é o dia que você está atravessando, mas entenda, adorar a Deus e ter um momento de oração é uma questão de decisão. Você decide. E antes de concluir, falamos que quando o apóstolo Paulo, antes Saulo, ele recebera de Ananias uma oração, e ele foi cheio do Espírito Santo. Eu entendo que o ministério do apóstolo Paulo, ele só foi o que foi porque ele se deixava ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E para deixar ser guiado me leva a um entendimento que eu preciso tomar uma decisão. E mediante a decisão do apóstolo Paulo, você vai ver na narrativa bíblica
que Ele cura, que Ele liberta mediante o poder do Espírito Santo, que através do ministério do apóstolo Paulo, pessoas eram ressuscitadas. Teve um momento da vida do apóstolo Paulo, que simplesmente um lenço que ele não conseguia ir, chegava e encostava nos doentes, e os doentes eram sarados. Por que ele viveu isso, irmão Bruno? Porque ele decidiu ser permitido e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu trago para os nossos dias e profetizo: nós hoje decidimos sermos usados com ousadia, com autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Deus não mudou, Ele não está morto. Nós mudamos nossas prioridades, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para lembrar-te que você deve decidir escolher-o como prioridade, como primícia, para viver o sobrenatural de Deus. É uma questão de fé, é uma questão de crer. Se creres, verás a glória de Deus. O que impossibilita o milagre na sua vida é uma questão de crer. Se você decidir crer, o milagre ele já é seu. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. O que nos separa do milagre é só um detalhe. É só um detalhe que nessa noite Deus está trazendo a nosso entendimento, e nós estamos jogando por terra essa incredulidade que nos impossibilita de viver o sobrenatural. É hoje que está sendo desfeito, e nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Creia. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Ele enxerga o teu coração nessa hora. E tudo que estava travado, Ele está destravando. Tudo que estava impossibilitando, Ele está trazendo possibilidades. Sopra Espírito de Deus. Vai visitando cada riahanarabacê e traga desriandoro. Traga a essência do coração. Nós nos expomos a Ti nessa hora e lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor esquadrinha-nos, esquadrinha-nos, e vai ativando, vai restaurando, vai gerando. É o que nós desejamos, é o que nós cremos, é que nós vamos viver. E quando eles oravam e adoravam, como lemos, o de repente acontece. O de repente de Deus está uma questão de um posicionamento seu. Escolha em meio à adversidade a orar e a adorar. Porque assim como aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas, assim como aconteceu em Atos 2, quando tinham 120 pessoas reunidas, e de repente, o que aconteceu, Bruno? Como um vento veemente e impetuoso desceu sobre aquele lugar, e todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo de Deus.
Eu profetizo sobre a sua vida. Levante a sua mão. Espírito Santo de Deus, que o seu de repente venha nos surpreender nessa hora. Que nós venhamos ser inundados com a tua glória, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor está ativando o ministério, o Senhor está restaurando sonhos, e nós cremos que o seu de repente já está acontecendo no nosso meio. Sopra, Espírito de Deus, nos surpreenda com o seu de repente, Senhor. E quando eles oravam e louvavam, um terremoto aconteceu naquele lugar. Eu te convido a se colocar de pé. E o que acontece, irmão Bruno? Houve um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Tem porta fechada? Ore, adore, porque elas vão se abrir. E mais à frente você vai entender que quando o responsável daquela prisão se deu conta do que tinha acontecido, ele queria arrancar sua própria vida. Mas só que Saulo grita: não faça tal, porque ainda que as portas estejam abertas e o acesso para fugir da cadeia nós possamos ter, conjecturando e trazendo para uma aplicação mais simples, aquele homem que ia se matar, chega a salvação na vida dele, chega a salvação na casa dele. Ei, esse processo que você está passando é para que haja salvação para os seus, é para que haja salvação para as pessoas que estão ao seu redor. Deus está fortalecendo a sua estrutura. Feche teus olhos. Sonda-me, Senhor. Adora ao Senhor nessa hora. Seja sincero para com Deus. Peça para Ele extrair de dentro de ti as verdades que com palavras às vezes você não consegue dizer. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nessa noite, eu não poderia deixar você ir embora antes de fazer 2 convites. O primeiro convite é para que, se existe alguém entre nós que por algum motivo abandonou a sua fé em Cristo, deixou de crer, deixou de entender a paternidade de Deus para com a sua vida, mas hoje você entendeu novamente, compreendeu o amor que Ele tem para com a sua vida, e você chegou à conclusão que sem a presença do Espírito Santo de Deus não vale a pena viver, não vale a pena existir, e você quer reconciliar com Ele nessa hora, quer colocar o seu coração na mão de Deus
e permitir que Ele continue operando a obra que Ele já iniciou em sua vida. E o segundo convite, semelhante a esse, é para a pessoa que nunca entregou a sua vida para Jesus, e que entendeu nessa hora, nessa noite, que o Espírito Santo tem o de repente dele para te surpreender, o de repente do Espírito Santo para mudar a sua história, mudar a sua perspectiva de vida. E você quer fazer uma aliança com Ele, você quer entregar a sua vida para que tudo que você possa fazer, faça mediante um direcionamento de Deus. E se você é uma dessas pessoas, eu te convido a fazer um sinal assim com a sua mão. Se você quer reconciliar com Deus, ou quer entregar a sua vida a Ele, basta você fazer um sinal com a sua mão esquerda ou direita, para que nós possamos juntos estarmos orando por você. Se tem alguém entre nós que quer reconciliar, tem uma pessoa aqui na frente que quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Ele. Você que levantou a mão, eu te convido a vir aqui à frente para nós juntos orarmos ao Senhor. Eu convido a igreja a orarmos junto. Pai, em Tua presença estamos, entendendo o Seu amor, entendendo a Sua graça, entendendo, ó Deus, que sem Ti nada somos. Se estamos aqui é mediante ao cuidado que o Senhor tem por nós. E nesse momento, ó doce Espírito Santo, eis aqui a Tua filha, que se rende a Ti. E nesse mesmo Espírito, Pai amado, que a Sua igreja está, que ela possa sentir o Teu abraço nessa hora, que o Teu Espírito Santo venha transbordar sobre a vida dela, e que ela venha ser impactada com a Tua presença. Sopra, Espírito de Deus, transformando cada pensamento e removendo tudo quanto não provém de Ti, e que o Teu Espírito tenha liberdade de atuar. Sela ela com o Teu Espírito Santo e mude completamente a história. O quadro que o nosso adversário pintou de derrota, nós repreendemos e anulamos no nome de Jesus, e faça da vida dela uma nova história escrita por Ti. Nós profetizamos sobre a vida dela e declaramos, Senhor, que o Senhor a guiará para essa nova jornada que o Senhor já tem estabelecido. Ser com ela, unja, capacita e caminhe juntamente com ela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou te convidar a fazer uma oração comigo, e toda a igreja vai assim repetir, amém? Repita as palavras: meu Senhor, em Tua presença estamos para Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, e Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas. Nesse momento em especial, reconhecemos que nós somos pecadores, reconhecemos as nossas fragilidades diante de Ti, mas entendemos que o Senhor já levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados na cruz do Calvário, nos trazendo o entendimento que somos filhos do Senhor. Nós, ó Pai amado, declaramos nessa hora que o Senhor possa nos perdoar pelos pecados cometidos por palavra, por obra e por pensamento, e entendemos e recebemos o perdão do Senhor. Por isso, mais uma vez Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só mais um minutinho. A Bíblia nos fala que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu, e nós não poderíamos deixar o céu fazer essa festa sozinho. Então nós estamos preparando uma festa para esse momento. Eu vou contar de 1 até 3, e quando chegar no 3, você vai poder virar. Pode chegar no 3. Tem festa aí? É 1, é 2, é 3. Seja bem-vinda. Assim bem ajustados, totalmente ligados.
unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Canta pro seu irmão isso aí, ó. Aponta o dedão para ele. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se é para Jesus, pode ser mais alto. Glória seja dada ao nosso Senhor. Glória, aleluia. Fazemos mais uma oração. Pai, em tua presença ainda estamos, te agradecendo por tudo que fizeram nessa casa. Entendemos, ó Pai, que saímos daqui fortalecidos no Senhor, e que o Senhor continue capacitando e direcionando o nosso espaço. Nesse momento especial nós teremos retornar aos nossos lares. Que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção, que nos dê uma continuidade de semana próspera, abençoada, com o seu cuidado, e que o Senhor nos surpreenda com o seu de repente, no nome de Jesus. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de ir embora, pelo menos fala com 3 pessoas aí. Vai em nome de Jesus.